Esse é o vídeo número 51 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 243 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Segundo, da mortificação interna. Primeiro, da mortificação do amor próprio. Devemos distinguir bem o amor próprio desordenado do amor próprio regulado. Este nos estimula a tendermos a vida eterna, para a qual Deus nos criou. Aquele, porém, nos induz a buscarmos os bens desta vida, com dano para nossa alma e desprezo de Deus. A Cidade Celeste, de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, livro 1, capítulo 1. É edificada pelo amor de Deus, por quem nos desprezamos a nós mesmos. A cidade terrestre é edificada pelo amor a nós mesmos, pelo qual nós desprezamos a Deus. Por essa razão disse Jesus Cristo: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Toda a perfeição de uma alma consiste, de fato, nessa abnegação própria. Pois, como diz Santo Agostinho, das questões diversas, questão 36, quanto menos procura o homem satisfazer as suas paixões, tanto mais ama ele a Deus, e se ele nada mais deseja fora de Deus, ama então perfeitamente. No estado atual, porém, de nossa natureza corrompida pelo pecado, é impossível permanecer inteiramente isento aos movimentos do amor próprio. Só Jesus Cristo entre os homens e a Virgem Mãe entre as mulheres foram inteiramente livres dele. Quanto aos outros santos, é certo que todos eles tiveram de combater contra suas más paixões. Por isso, todos os esforços de um cristão devem convergir para reprimir os movimentos desregrados de seu amor próprio. Nisso consiste principalmente a mortificação interna, como ensina Santo Agostinho, Sermão 196, dizendo que a mortificação interna ordena os movimentos da alma. Como é digno de compaixão aquele que se deixa governar por suas paixões. Atrozes inimigos de nossa alma são o mundo e o demônio. O mais atroz, porém, segundo São Bernardo, é o nosso amor próprio, porque esse inimigo mora conosco na mesma casa. Santa Maria Madalena de Pazzi diz: o amor próprio é para a alma o que é para as plantas um verme que as ataca em suas raízes, e não só as priva de seus frutos, como também de sua força vital. E acrescenta: o inimigo que mais devemos temer é o amor próprio, pois ele nos trai, como Judas, com o ósculo. Quem o vencer, terá vencido tudo. Se não o puderes matar com um golpe, mata-o com veneno. Portanto, deves orar ao Senhor sem interrupção, como o sábio. Eclesiástico capítulo 23, versículo 6. Ó Senhor, não me abandones ao ímpeto de minhas loucas paixões, que me querem privar de teu santo temor e até de minha razão. A vida do homem sobre a terra é uma guerra contínua. Jó capítulo 7, versículo 1. Quem, porém, na guerra enfrenta o inimigo, deve ter sempre as armas às mãos para se defender. Se parar de combater, está perdido. Ainda que tenhamos alcançado muitas vitórias, não podemos cruzar os braços, visto que nossas paixões, apesar de todas as suas derrotas, nunca serão inteiramente aniquiladas. Parecem-se com a má erva, diz São Bernardo, que torna sempre a crescer, por mais que tenha sido cortada. Mesmo quando se julga que foi exterminado por completo, não tarda a reaparecer. Por isso, no combate com as nossas paixões, só podemos conseguir que elas não nos ataquem tantas vezes e tão impetuosamente que as possamos vencer mais facilmente. Há um monge que se queixava de não ter conseguido ainda extirpar umas paixões contra as quais já combatia há 8 anos. Leu-lhe o abade Teodoro a seguinte resposta: ó meu irmão, tu te queixas de uma guerra de 8 anos, e eu já vivo há bem 60 anos no deserto. E, durante todo esse tempo, não se passou um dia sem que eu não fosse atormentado por uma paixão. As paixões, portanto, nos hão de incomodar sempre. Contudo, como nota São Gregório Moraes, livro 6, capítulo 16, é coisa muito diversa ver esses animais ferozes andarem em redor de nós e ouvi-los uivar, que tê-los em nosso coração e permitir-lhes que nos devorem. Nosso coração é um jardim, no qual crescem continuamente ervas más e prejudiciais. Devemos, pois, ter sempre na mão a enxada da mortificação, para remover toda essa cisânia, porque, de outro modo,
Nossa alma se parecerá em breve com um matagal de cardos e espinhos. Vence-te a ti mesmo, era a divisa de Santo Inácio de Loyola. Essa exortação tinha ao santo continuamente na boca, e em todas as alocuções aos membros de sua ordem ele a aduzia. Vencei ao amor próprio, quebrai vossa vontade própria, lhes dizia. Pois o motivo principal por que só poucos homens que praticam oração mental se tornam santos está nisso, que só poucos cuidam em se vencer a si mesmos. De 100 pessoas que praticam a oração, são palavras suas, mais de 90 seguem a sua própria cabeça. Por isso o santo ligava maior importância a um único ato de abnegação própria do que a uma oração de uma hora, cheia de consolação espiritual. Que adianta uma fortaleza ter todas as suas portas fechadas, diz o abade Gilbert, comentário ao Cântico dos Cânticos, sermão 26. Se o inimigo interno, a fome, põe todos os habitantes em desespero. Ele quis dizer que aproveita mortificar os sentidos externos e praticar muitos exercícios de piedade, se conserva no coração uma paixão, se não se quer renunciar à sua própria vontade, alimentando no seu interior a ambição, a vingança ou outros inimigos que devastam tudo. São Francisco de Borja diz que a oração introduz o amor divino no nosso coração, mas que a mortificação do amor próprio prepara o caminho, removendo a terra que impede ao amor a entrada em nosso coração. Deve tirar toda a terra que se acha na vasilha que queres encher de água, pois, do contrário, em vez de água, terás só barro. Quanto à relação que existe entre a mortificação interna e a oração, nos deixou o padre Baltazar Álvares a importante sentença: oração sem mortificação ou é engano ou dura pouco. Segundo Santo Inácio, uma alma mortificada se une mais intimamente com Deus em uma oração de 1/4 de hora que uma alma imortificada em uma oração de 1 hora. Se esse santo ouvia que se louvava alguma pessoa por ela rezar muito, dizia logo: é um sinal de que ela é muito mortificada. Alguns cristãos praticam muitos atos de piedade, recebem muitas vezes a Sagrada Comunhão, jejuam, empregam muito tempo na oração, etc., mas deixam de combater certos movimentos de paixão, certos sentimentos de vingança, apatias, curiosidades, inclinações perigosas, etc. Não são capazes de suportar contrariedades, de se separar de certas pessoas, de submeter sua vontade à obediência e à vontade de Deus. Que progressos poderão fazer tais almas, dignas de lástima, no caminho da perfeição? Conservam sempre as mesmas faltas e acham-se sempre fora do caminho direito, segundo Santo Agostinho. Correm bem, diz o santo, mas fora do caminho. Comentário ao Salmo 31, versículo 4. Lisonjeiam-se de correr bem por continuarem a praticar suas devoções, mas permanecem sempre fora do caminho da perfeição, porque este consiste na abnegação própria. Como ensina Tomás de Kempis, adiantar-te na prática do bem, à medida da violência que empregares contra ti mesmo, imitação de Cristo, parte 1, capítulo 26. Não quero reprovar, nem por sombra, a oração vocal, as penitências e os outros exercícios espirituais, mas deves praticá-los com a única intenção de alcançar a vitória sobre tuas paixões. Todos os exercícios de piedade não são senão meios para se alcançar a virtude. Por isso, devemos pedir sempre a Deus, na Santa Comunhão, na meditação, na visita ao Santíssimo Sacramento e nos outros exercícios de piedade, a graça de nos tornarmos humildes, mortificados, obedientes e conformados com sua santa vontade. A satisfação do amor próprio é uma falta para cada cristão. É, porém, uma falta muito maior para aquele que recebeu mais graças, por isso, está obrigado a tender com maior zelo à perfeição. Por meio da abnegação própria, diz São Lactâncio, Deus chama os homens para a vida eterna. Por meio da satisfação do amor próprio, o demônio os chama para a morte eterna. Mesmo quando praticamos coisas santas, devemos fazê-las sem apego, de tal modo que, se nossa empresa não der resultado ou for proibida pela obediência, não nos cause isso perturbação. Todo o apego desordenado a nós mesmos nos impede a união com Deus. Por isso, devemos estar resolvidos a combater nossas paixões e a não nos deixar arrastar por elas. Tanto a mortificação externa como a interna são necessárias para a perfeição, mas com a diferença de que devemos praticar a mortificação externa com medida e a interna sem medida e com zelo infatigável. Para que serve a mortificação dos sentidos exteriores sem a mortificação das paixões do coração? Que aproveita emagrecer o corpo com um jejum rigoroso, diz São Jerônimo, se
Entumecido pela soberba, não se pode suportar uma palavra ofensiva, uma resposta negativa. Que adianta abster-se do vinho e embriagar-se de furor por causa de uma contrariedade ou contradição? Se nos entregarmos com zelo à mortificação de nosso amor próprio, poderemos nos santificar em pouco tempo, sem que tenhamos a temer a ruína da nossa saúde ou orgulho, porque só Deus será a testemunha de nossa mortificação. Se nós abafarmos já no nascimento aqueles vãos desejos, aquelas inclinações, aquela sentimentalidade, aquela curiosidade, uma palavra, todos aqueles movimentos provenientes do amor próprio, que bela colheita de virtudes, merecimentos não faremos então. Se, pois, te contradisserem, alma cristã, cede imediatamente, a não ser que a glória de Deus exija outra coisa. Oferece a Jesus Cristo esse sacrifício de abnegação própria. Se receberes uma carta, reprime a tua curiosidade. Espera um pouco e não a abras logo. Se, na leitura de um livro, estás desejoso de saber o fim de uma história, refreia a tua curiosidade e deixa a conclusão para depois. Advente desejo de dizer um xiste, de apanhar uma flor, de ver este ou aquele objeto. Renuncia a isso por amor de Jesus Cristo. Por tais exercícios de virtude, se oferecem muitas ocasiões durante o dia. São Leonardo de Porto Maurício conta que uma serva de Deus praticou uma vez 8 atos de mortificação enquanto comia um ovo, pelo que alcançou 8 graças e outros tantos títulos de glória, como lhe foi revelado mais tarde. São Dosítio atingiu, em pouco tempo, por tais atos de mortificação interna, um alto grau de perfeição. Apesar de ser moço, não podia nem jejuar nem praticar os outros atos de piedade com a comunidade em vista de suas doenças. Alguns monges se admiravam de como podia ele viver tão unido a Deus sem a prática desses atos e perguntaram-lhe, por isso, que virtude praticava em particular. O santo respondeu que punha todo o seu esforço em mortificar, em tudo, as inclinações de seu coração. São José de Calazans costumava dizer, o dia que se passa sem uma mortificação é um dia perdido. Nosso Senhor mesmo, para nos mostrar a necessidade da mortificação, quis levar uma vida toda mortificada, uma vida sem consolação sensível alguma, uma vida cheia de dores e opróbrios, de tal forma que Isaías chamou o homem das dores. Isaías capítulo 53, versículo 3. O divino Salvador podia remir o mundo entre honras e alegrias. Quis, porém, fazê-lo só entre dores e desprezos. Foi-lhe proposto o gozo, diz o apóstolo, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mas, para nos dar o exemplo, escolheu a cruz. Percorrei a vida toda de Jesus, diz São Bernardo, sempre o encontrarei sofrendo na cruz. Nosso Senhor mesmo revelou a Santa Catarina de Bolônia que, já no seio materno, começou a padecer as dores de sua paixão. Para seu nascimento escolheu uma estação, um lugar, uma hora que eram os mais próprios para lhe causarem sofrimentos. Além disso, escolheu para si um modo de vida o mais pobre, desconhecido, desprezado. Finalmente, quis sujeitar-se à morte mais dolorosa, degradante e amarga que poderia haver. Santa Catarina de Sena diz, como uma mãe, para curar seu filho doente, toma um remédio amargo. Assim Jesus Cristo quis beber, durante sua vida terrestre, o cálice de todas as dores, para nos salvar a nós, pobres doentes.